Olá, tudo bem? Está no ar o Dica do Especialista, um programa que traz para você um bate-papo com quem realmente entende do assunto. E os assuntos são diversos, mas hoje a gente vai falar sobre o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, um tema que ganhou notoriedade nos últimos anos devido a um boom de diagnósticos aqui em nosso país. E para falar sobre isso, hoje a gente recebe aqui a psicóloga Beatriz Brandassi. Seja bem-vinda, Beatriz. Obrigada, é um prazer estar aqui falando do TDAH, né? Falando sobre saúde mental. É muito importante isso que você trouxe, né? De realmente estar tendo uma exacerbação do diagnóstico de TDAH. Então, é importante que as pessoas conheçam, é importante que a gente fale sobre para compreender melhor do que se trata esse transtorno. E para isso que a gente está aqui hoje, né? E acho que a gente pode começar explicando o que é o TDAH. Bom, o TDAH é a sigla para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existem tipos de TDAH, né? É muito importante ressaltar isso também, porque existe o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade predominantemente desatento, que é um tipo também de se manifestar o transtorno, e também tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que tem um aspecto mais impulsivo, né, hiperativo impulsivo. E também tem outro tipo que é o combinado, que mistura um pouco da desatenção com hiperatividade e impulsividade. Certo. Então, existem formas de se manifestar esse transtorno, né? Então, é muito importante a gente identificar quais são as características justamente para a gente conseguir identificar devidamente. No caso, é um cérebro que funciona de uma forma mais acelerada, não é isso? Isso, de forma bem simples explicando, é um cérebro que pensa muito e pensa de forma acelerada, né? A hiperatividade, às vezes, ela é visível através do comportamento. Então, você consegue observar quando uma pessoa tem TDAH por ela ser muito agitada, muito hiperativa. Só que o tipo desatento, acontece que a hiperatividade, ela é mais mental. Então, você não vê. Então pode ter até um problema de diagnosticar esses casos justamente por não ser possível observar esse tipo de comportamento. Eu ouvi uma outra profissional comentar que o cérebro da pessoa com TDAH é como uma Ferrari, né? Que é acelerado, mas nem sempre a velocidade ela é positiva, não é isso? Isso, esse exemplo é muito interessante, até porque é aquilo, né? A Ferrari, você precisa saber pilotar uma Ferrari para ela ter o desempenho adequado. É verdade. Exatamente. Então, muito se diz sobre o cérebro do TDAH ser muito potente. Realmente, ele funciona com muita velocidade, mas você precisa ter um cuidadinho para manejar ele, senão, enfim, sofre um acidente, no caso da Ferrari, Sim, mas sim. levando para a vida, a pessoa pode ter muitos prejuízos e complicações, né? Por isso que é importante buscar o tratamento, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Mas antes disso, é importante a gente entender quais as causas, né? Ou a causa do TDAH. É uma predisposição genética, é algo que se desenvolve ao longo da vida? Como é que isso funciona? Então, a gente não consegue determinar uma única causa para o surgimento do TDAH. Sabe-se que é uma condição multifatorial. Então, assim, de fato, a pessoa nasce com TDAH. Ela nasce. E tem relação genética, então há uma predisposição genética. Se tem um pai com TDAH, é possível que os filhos também desenvolvam, certo? Só que é aquilo, a pessoa nasce com essa condição. O cérebro dela tem um funcionamento diferente, né? É até interessante a gente pensar no cérebro, né? E tem uma partezinha que fica bem aqui na frente, que se chama córtex pré-frontal. E nessa partezinha funciona uma área responsável pela tomada de decisões, funções executivas funcionam aí. Então, essas funções executivas ajudam a organizar o cérebro, né? Então, a pessoa com TDAH que já nasce assim, ela tem alguns prejuízos, né? Em se conseguir se organizar, em conseguir prever consequências das ações, acabam sendo pessoas impulsivas, porque o impulso inibitório, que é uma partezinha também que funciona bem nessa parte que o TDAH ele tem em mau funcionamento, né, que no caso é o córtex, acaba fazendo com que a pessoa seja mais impulsiva, porque esse impulso inibitório não está bem regulado, sabe? Certo, entendido. Então, muito provavelmente que a pessoa que é diagnosticada com TDAH, ela tem um parente com TDAH, né? Sim, sim. Em muitos casos isso realmente acontece. Tem muitos pais que acabam descobrindo que tem o diagnóstico depois que diagnostica o filho. Levou o filho para investigar e acabou descobrindo que tem também. Exato.
exatamente. Porque daí se reconhece nos sintomas, né? É interessante a gente pensar o quanto há uma dificuldade, né, alguns anos atrás, de diagnosticar alguns transtornos, né? Antigamente não se diagnosticava tanto. Hoje em dia se diagnostica até bastante, né? Mas é interessante a gente pensar que hoje tem mais informações para ver o diagnóstico. Acho que hoje as pessoas estão buscando mais, acho que os preconceitos, né, acredito eu que os preconceitos com relação aos transtornos psicológicos, as pessoas estão quebrando isso um pouco mais, né? Eu acredito que quando a gente era criança, essa questão era um pouco mais complicada e hoje as pessoas estão buscando tratamento, né? Sim. Uma coisa que é muito importante também a gente pensar é o quanto é bacana nomear os transtornos, né? Porque se a gente pensar antigamente, vamos pensar na escola, tinha alguma criança que era diferente. Ah, ele é louco. Ah, ele é... Enfim, sim. Os apelidos eram um monte, né? Já fica excluído. Né? Exato. Então, a gente consegue hoje em dia nomear, né, esses transtornos, essas condições. Então, é muito importante realmente, né, ter esse espaço para poder falar sobre os transtornos, desmistificar também. Há muitas ideias sobre isso, né? E é importante também ter programas como esse que levam informação para a população, né? Claro, esse é o nosso objetivo. Sim. E problemas familiares, eles podem piorar os sintomas da pessoa com TDAH, da criança com TDAH? No caso, a gente está iniciando falando sobre crianças, mas logo mais a gente vai falar sobre o TDAH em adultos. Né? Esses problemas familiares podem piorar esses sintomas? Sim. O fator ambiental é muito determinante para o comportamento do indivíduo, né? Então, o ambiente que ele vive, as relações familiares, as primeiras relações que se estabeleceram vão acabar influenciando no comportamento dessa pessoa. Então, assim, um indivíduo com TDAH que já tem dificuldade de se organizar, se ele estiver num ambiente que também é desorganizado, se não tiver pais que ajudam ele, dão um suporte para ele conseguir se organizar na vida, isso ainda vai ser piorado, né, ao longo do tempo. Então, realmente, é claro que lares conflituosos, né, acabam gerando prejuízo, tendo a pessoa com transtorno ou não. Claro. Mas, realmente, na pessoa com TDAH, a gente costuma dizer que ela sente demais. O que ela sente é muito mais intenso. Então, se ela vive num ambiente que tem muitos problemas, muito provavelmente ela também vai absorver isso de uma forma mais intensa. A Beatriz tem bastante experiência no tratamento com crianças e é importante a gente saber como é que a gente faz para identificar o TDAH em crianças, porque a criança normalmente já é mais agitada, né? Como é que a gente faz para identificar que essa agitação está fugindo um pouquinho do que é o comum, digamos assim? Sim, não, é muito importante isso que você trouxe, porque a gente tem que entender a criança como uma criança, que é um ser que está em exploração no mundo, então ele está buscando estímulos. Então, realmente, tem crianças que são mais agitadas, né? E isso é uma característica dela. Mas, realmente, você consegue perceber quando está fugindo um pouquinho do que é esperado, quando a criança apresenta dificuldades de aprendizagem, principalmente na escola. Quando ela está com dificuldade também de interação com os coleguinhas, porque ela não para quieta, porque ela é muito agitada. E daí uma criança você consegue também identificar através das brincadeiras, que ela nunca quer ficar naquela brincadeira porque ela não consegue sustentar a atenção por muito tempo. Então ela fica buscando vários estímulos, né, ao mesmo tempo. Então brinca um pouquinho e já não quer mais brincar, vai procurar outra coisa, né? A gente tem que observar a criança sendo criança, né? Então, é possível identificar essa hiperatividade através através da rotina dela mesmo, né? Se é na escola, será que ela tá parando quieta na mesinha, né? Será que ela senta no momento que é para sentar? E se não, que é uma coisa também comum que criança não faz, às vezes ela não senta mesmo e é um comportamento que não foi aprendido, só que até que ponto isso atrapalha, né? Até que ponto ela tem prejuízo? Sim. Então, uma criança que não presta atenção, ela não vai conseguir absorver, né, o que é passado para ela. Às vezes, uma criança que fala muito, né, fala sem parar, muitas vezes não vão ter amiguinhos para conversar com ela. Porque acaba tirando os amiguinhos do eixo também, exato, né? Exato. E ela acaba tendo prejuízos tanto no rendimento escolar quanto no convívio social, né? Exato, justamente pela falta de atenção, né? A atenção é uma habilidade, né? A atenção é um aspecto cognitivo muito importante para você aprender qualquer coisa. Você precisa ficar sentadinha, prestando atenção e ouvindo para aprender.
E uma criança com TDAH tem dificuldade de fazer isso. Então, uma criança que não senta, né, não escuta, não tem atenção, ela vai acabar não absorvendo o conteúdo necessário que é passado. E isso faz com que ela tenha problemas de aprendizagem. A gente sabe que o TDAH ele pode acompanhar a pessoa nas diversas fases da vida, tanto na infância como na adolescência, e pode se estender até a fase adulta, né? E como é que a pessoa adulta, que não foi diagnosticada quando criança, como é que a pessoa adulta faz para saber se ela tem TDAH ou não? É interessante a gente pensar que o TDAH vai acompanhar o indivíduo pela vida toda, né? Porque é uma pessoa que nasceu com um cérebro diferente. Então, se a gente observar na criança, né, que o modo dela de interagir com o mundo, através do brincar, a gente consegue perceber essas características que ficam mais evidentes do TDAH. A agitação. Exato. Né? Na adolescência, isso é manifestado também, né? Então, se a gente pensar numa ordem cronológica, né, é manifestado através das questões que são norteadas à adolescência, né? Que já é uma fase complicada. Já é uma fase né? complicada, exato. Então, é muito possível que a pessoa, por se sentir um pouco diferente, porque ela funciona de uma forma diferente, né? Acaba com que ela sente um sentimento de inadequação social. Então, vamos pensar na construção desse indivíduo. Uma criança que, sei lá, se ela não teve um tratamento adequado, ela teve prejuízos na aprendizagem. Durante a adolescência, se sente inadequada socialmente, né? Como é que vai ser esse adulto, né? Pensando como resultado de todo esse desenvolvimento. Em casos de pessoas que não foram tratadas, a gente vai identificar adultos que são muito agitados, né? Tem algumas estereotipias motoras, então pessoas que mexem muito o pé, pessoas que mexem muito a mão, pessoas que iniciam projetos e não conseguem terminar, né? São pessoas que têm um gás enorme para iniciar coisas, elas são muito motivadas. Não consegue levar até o final. Exato. Exatamente, sabe? Então a pessoa adulta também tem diversos prejuízos, né? Tanto sociais quanto com ela mesma, né? Ela acaba se frustrando, né? De alguma forma. São pessoas que acabam tendo dificuldade nos relacionamentos também. Porque imagina só, a gente tá aqui conversando, né? E o indivíduo com TDAH não consegue esperar o outro falar, ele acaba interrompendo. São pessoas que interrompem com muita frequência, que falam muito rápido, bastante, né? Exato, exato. Então acaba tendo uma dificuldade para poder se relacionar com o outro também. No próximo bloco você vai saber quais são os tipos de tratamentos existentes e seus resultados na vida da pessoa que tem TDAH. Não sai daí! No bloco anterior falamos sobre as causas e como costuma ser o comportamento da pessoa que tem TDAH. Neste bloco, a psicóloga Beatriz Brandassi vai nos explicar como funciona o tratamento. E a pessoa que identificou o TDAH, eu tenho um filho, identifiquei que o meu filho tem alguma coisa diferente ou eu mesma percebo em mim. Identificou o TDAH, tanto no adulto, como no adolescente, como na criança. O que a gente faz? Qual o primeiro passo? Bom, eu acho que o mais importante é procurar um profissional, né? É muito importante procurar um profissional porque hoje em dia as pessoas se autodiagnosticam com muita frequência. É verdade. Né? Então, eu vi essas características aqui, bateu, eu tenho, exato. Então, é claro que é interessante a gente saber quais são as características para poder identificar, né? Emitir um sinalzinho de alerta. Só que a melhor coisa é buscar um profissional, porque ele sim vai conseguir diagnosticar adequadamente, ele sim vai conseguir orientar para qual o tratamento mais adequado, porque existem formas, né? O TDAH, existem formas dele se manifestar. Então, às vezes a pessoa, ela é muito agitada, né? Às vezes ela é realmente muito agitada. E isso prejudica coisas específicas da vida dela. Tem que ver também o que acompanha, né? Junto com o TDAH. Para receber a orientação adequada, o tratamento adequado, né? Tudo isso é muito importante. E como é que é feito esse diagnóstico? Então, existem critérios, né? Um médico, inicialmente assim, o médico que vai diagnosticar. A gente, enquanto psicólogo, a gente pode identificar características e enviar uma hipótese diagnóstica, de repente, né, um relatório, para um médico, mas precisa ser um psiquiatra ou um neurologista que diagnostica, né? Então, esses profissionais, os médicos, eles vão, conforme um critério diagnóstico, né, o DSM-5, que é o que a gente usa,
eles vão verificar quais são as características, né, que compõem, e aí, dependendo dos critérios específicos, eles fecham o diagnóstico, né? Tem todos os critérios bem adequadinhos, é feito dessa forma. Daí, feito o diagnóstico, vamos para o tratamento. Como é que é feito esse tratamento? Então, é importante a gente avaliar o indivíduo, né? Quais são os prejuízos que esse indivíduo está tendo? Quais são as queixas que ele traz? Existem casos e casos, Exatamente, né? A gente tem que tratar bem com a individualidade, né, da pessoa. Então, existem casos que é necessário o uso da medicação, outros não. Então, isso depende muito. Existem casos que há uma necessidade de acompanhamento psicoterápico, né? Principalmente com a terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha que eu gosto bastante. Que você trabalha, exato, né? Inclusive. Exato. Porque dentro dessa linha, né, de tratamento, a gente vai conseguir organizar a vida do sujeito. A gente consegue promover uma melhora na qualidade de vida, a gente consegue ajudar ele a ter mais organização da própria vida, estabelecer rotina, né? Porque é uma terapia muito focada no aqui e no agora. Sim. Então, acaba que a gente consegue fornecer e ajuda a esse sujeito criar ferramentas para ter controle da vida, né? Então, casos e casos, como a gente falou, né? Todo Sim. indivíduo tem a sua individualidade, né? Então algumas pessoas vão conseguir se tratar bem, vão conseguir bons resultados somente com a terapia, outras vão precisar tomar o medicamento. Exatamente. E tudo isso é muito acompanhado de bons hábitos, né? Exercícios físicos são sempre muito recomendados, né? Também para super importante para a saúde mental. Exato. Né? E o diagnóstico, na verdade, o tratamento, ele é mais difícil depois de adulto? A pessoa que não foi diagnosticada quando criança, ela cresceu, entendeu, foi diagnosticado com TDAH, é mais difícil de tratar? Então, um comportamento que é estabelecido, né? Desde a infância, é um pouco mais difícil de ser alterado, é verdade. Só que, ainda assim é possível, né? Você rever formas de alterar também como você organiza a sua vida, né? Realmente, há um pouco mais de dificuldade, existem muitos adultos que descobrem, né? Alguns criam recursos próprios para lidar com a condição, outros têm um pouco mais de dificuldade. O indicado é que a intervenção seja iniciada na infância, sem sombra de dúvidas, né? Porque é aí que a gente consegue inserir comportamentos adequados, ensinar formas dele lidar com a própria condição, né? É um indivíduo ali bem em construção ainda, ali, Exato. bem ainda seria na base, o ideal, né? Seria o ideal de tratamento, né? Iniciar nesse período. Por isso que é tão importante que as pessoas se identifiquem logo na infância para conseguir oferecer o tratamento adequado. Uma coisa também que é muito importante é que o indivíduo entenda a sua própria condição. Claro. O que é o TDAH de fato, né? De que forma ele se manifesta em mim? Porque a gente lê na internet, só que de que forma aquilo afeta a minha vida? Como eu sou, né? Toda a minha aceleração de pensamentos e tudo. Como é que tudo isso é aplicado a mim? O que a gente falou sobre a individualidade. Exato, né? Exatamente, isso é muito importante. E quais os resultados do tratamento, tanto na criança como no adulto? Bom, os resultados inicialmente, né, é um indivíduo que se percebe mais. Então, o indivíduo que se percebe mais, que olha mais para si, ele consegue perceber de que forma a condição dele está alterando, né, seu funcionamento, os prejuízos que ele está tendo, né, de que forma ele pode melhorar para conseguir desempenhar algumas tarefas de forma mais adequada, né? Isso é muito bom. Exato. Então, ele recebendo tratamento, né, em alguns casos que, por exemplo, precisam de medicação, ele vai conseguir ter mais atenção, então ele vai conseguir fazer as tarefas de forma mais otimizada, né, porque recebeu o tratamento adequado. O indivíduo também que recebe o tratamento, ele vai conseguir organizar melhor a sua vida. Porque as funções executivas vão estar bem treinadinhas, né? Como eu falei logo no começo. Questão de organizar a rotina, né? Ter um impulso inibitório funcionando em dia. Então, se a gente realiza treinos, né, para esse indivíduo aprender a lidar melhor com a sua condição, ele vai ser uma pessoa que consegue ter uma vida muito boa, uma qualidade de vida bacana, né? E no caso da pessoa que não recebe o tratamento, ela tem o TDAH, mas nunca foi diagnosticada,
ou resolveu não, preciso tomar medicamento, mas não vou tomar, o que pode ocorrer? Pode piorar os sintomas? Então, tudo depende de como esse indivíduo vai lidar com a condição dele, né? Existem níveis também de TDAH, tem pessoas que são muito hiperativas, tem pessoas que não. Então tem muitas pessoas aí que a gente nem sabe que nunca receberam diagnóstico e conseguem viver. Mas de fato, assim, um indivíduo que nunca recebeu diagnóstico e tem um nível de hiperatividade muito grande, desatenção, ele vai acabar tendo prejuízos sociais, né? E aí, muito do que a gente falou, às vezes vai ter problemas nos relacionamentos, vai ter algum problema, inclusive, sei lá, de arrumar trabalho, porque não consegue reter informações, então não tem um conhecimento, não vai conseguir construir uma profissão, né, por conta disso. Então tem vários prejuízos aí que a gente consegue observar através da falta de atenção, né. Por isso que é tão importante a gente buscar o tratamento, né? A gente dar uma atenção à nossa saúde psicológica também, né? Porque a gente se preocupa com a nossa saúde física, mas a saúde psicológica ela é muito importante, né? Isso pode desencadear em outros transtornos, ou no caso, o não tratamento? Sim, é muito possível, né? Porque uma pessoa que, às vezes, uma pessoa que tem um sentimento de inadequação social, porque sente que funciona diferente, né? É muito possível que ela desenvolva, de repente, uma depressão causada por um isolamento social, né? É muito possível também que ela possa desenvolver uma ansiedade devido a um alto nível de agitação, então ela pode se sentir um pouco inapropriada em algumas situações, né? Tem casos que a pessoa pode desenvolver fobia social, porque tem uma dificuldade muito grande de lidar com o outro, não sabe lidar com o outro, né? Então, tem vários prejuízos aí que a gente pode listar dentro dessas consequências, né, de um indivíduo não tratado. E tendência a compulsões também é possível que ocorra? Então, uma coisa que é interessante a gente pensar, que assim, o cérebro do indivíduo com TDAH, ele tem uma falta de dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor que está muito associada a compulsões. Porque quando você tem alguma compulsão e você consuma essa compulsão, seja qual for, comida, uso de substâncias, enfim. Quando você consuma, você tem um alto nível de dopamina liberado, né? Então, essas pessoas, elas acabam buscando fontes de prazer dessa forma para ter a liberação de dopamina, para elas se sentirem mais reguladas, já que, naturalmente, elas têm falta desse neurotransmissor, né? Por isso que muitas vezes, inclusive, é utilizado medicações para conseguir regular o nível de dopamina. E esses tipos de compulsões, quais podem ocorrer? Então, uso de substâncias, né? É muito possível que ocorra, justamente porque existem algumas substâncias que são estimulantes do córtex pré-frontal. Então, se elas são estimulantes do córtex, elas vão acabar regulando e deixando nos níveis em que a pessoa se sinta bem. Então, muitas pessoas que usam acabam se sentindo super bem. Só que tem aquele problema da tolerância, né? Que ela acaba tendo que usar cada vez doses maiores para chegar àquele nível inicial e aí causa prejuízo, Exato. Também tem compulsões com comida, né? Pessoas que sentem muito prazer em comer e comem e sentem essa liberação, né? Hoje em dia existem muitos alimentos que são ultraprocessados, por exemplo, que ao consumir você tem uma descarga muito grande de prazer, só que depois, assim, como atinge um pico de dopamina muito alto, a queda também é muito alta. Exato. Então, às vezes a pessoa fica muito mal depois que come, né, que tem esse processo. Então, é muito comum também que as pessoas possam desenvolver vícios em jogos, né? Tudo que dá aquela sensação de friozinho na barriga eleva os níveis de dopamina, né? É muito comum que desenvolva vícios, né, compulsões dentro dessas situações. Por isso a gente volta a repetir, super importante a busca pelo diagnóstico e pelo tratamento, né? Exatamente. Mas nem tudo é prejuízo, não é verdade, Beatriz? O Sim. cérebro com TDAH, como a gente comentou aqui no início, é um cérebro acelerado e isso pode ter algumas vantagens, não é verdade? Sim, né? Um indivíduo que tem um pensamento muito rápido, né? Se ele consegue criar respostas adaptativas para conseguir lidar com essa condição, muito provavelmente vai ser uma pessoa muito criativa,
uma pessoa que sente muita motivação para fazer as coisas, uma pessoa muito determinada, né? Como eu falei, são pessoas que têm muita motivação para iniciar coisas, só que têm dificuldade de terminar. Então, se ela desenvolve uma disciplina, vai longe, sabe? Porque são pessoas que têm muita motivação para iniciar projetos, que conseguem ser muito criativas, idealizar coisas, né? Então, tudo isso é muito bacana se você consegue lidar com a sua condição. A gente comentou aqui que o tratamento da pessoa com TDAH pode ser feito por meio de terapias, como por meio de medicação, né? Dependendo do caso. Mas o que mais que pode ser feito para que essa pessoa que tem esse transtorno possa ter uma maior qualidade de vida? Bom, a gente indica muito os exercícios físicos, né? Porque existem práticas físicas que estimulam o senso de competitividade. E para pessoas com TDAH isso é maravilhoso, porque isso vai elevar os níveis naturais de dopamina da pessoa, né? Então, vai ser muito bacana porque ela vai se sentir regulada fazendo esse tipo de esporte. Então, ter uma regularidade física, de educação, de prática física é muito importante, né? Tanto para a qualidade de vida, quanto para a regulagem desses neurotransmissores. Beber bastante água também é muito importante, pode parecer uma coisa super, né, comum que a gente indica para todo mundo, mas é muito importante, justamente porque, por conta dessas produções, por conta da falta dessas produções de neurotransmissores, acaba com que a pessoa ela tem um funcionamento diferente. E o consumo de água ajuda na produção também, né, dessa regulagem adequada de neurotransmissores. Então, tudo isso é muito importante. Viver num ambiente tranquilo, né, viver num ambiente tranquilo com que a pessoa consiga lidar com os estímulos. Buscar isso, né? Buscar essa possibilidade de estar nesse ambiente tranquilo. Né? Exato. Organizar a sua rotina, né? Às vezes tem coisas que são muito simples, mas que já ajudam muito. Ajudam muito a pessoa a conseguir se concentrar, conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né? Muito bem. Então hoje nós conversamos aqui com a psicóloga Beatriz Brandassi, que nos trouxe um panorama sobre o TDAH. Beatriz, eu quero agradecer aqui a tua presença, a tua disponibilidade de estar compartilhando o teu conhecimento aqui com a gente. Bom, muito obrigada pelo espaço, de poder falar sobre esse transtorno, né? Ele tem muito mais a ser falado. Tem uma pincelada. Exatamente, aqui, né? Um panorama bem geral, né? Só para criar um sinalzinho de alerta também nas pessoas que estão assistindo a gente. Mas realmente é muito importante a gente falar sobre eles, né? Que a gente para possibilitar que a gente consiga identificar, de repente, alguém que a gente conhece, né? Tem alguns traços ali que a gente percebe, conseguir, de repente, orientar a pessoa, procurar uma ajuda, um profissional qualificado, né? Para que ela receba tratamento e dê continuidade nesse processo. Tá certo, muito obrigada. E a você que nos assiste, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. O Dica do Especialista fica por aqui. Até a próxima.